Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje quero falar sobre uma situação que eu passei recentemente. Estava estudando inglês e me deparei com duas escritas de uma mesma palavra com significados diferentes. Spell. Spell no substantivo significa feitiço. O verbo to spell significa soletrar. Achei isso bastante curioso e fiquei pensando por tempo sobre o significado dessas duas palavras. E aqui eu não cheguei a uma conclusão de que essas palavras possuem magia, que elas são mágicas, mas comecei a refletir que talvez exista algo mágico na forma como as palavras influenciam a maneira que nós pensamos. Gosto de fazer uma brincadeira e nós faremos ela agora. Não pense em um cavalo azul. Não pense neste cavalo azul cavalgando sobre uma relva bem verdinha. Percebeu? Provavelmente você pensou em um cavalo, talvez não o azul, mas deve ter pensado em um cavalo, e provavelmente você conseguiu enxergar essa relva verdinha. Isso é muito curioso. Para não pensar, nós precisamos primeiro pensar. Nosso cérebro constrói algo que iremos desconstruir. Se eu passo o dia repetindo, eu sou azarado, minha vida é uma bagunça, nada dá certo para mim, será que essas frases não acabam direcionando a minha atenção? Outro dia, eu estava prestando atenção em outras duas palavras, proclamar e reclamar. E agora não vamos falar sobre a etimologia das palavras, não vou buscar a origem delas, vou apenas conversar com você para que reflita junto comigo. Quando faço uma brincadeira de separar estas palavras, tirar o prefixo ré e clamar, o prefixo ré, ele dá uma ideia de retorno, uma ideia de resposta, responder, voltar. É como se a nossa atenção estivesse voltado para aquilo que já aconteceu. Estivesse voltado para o problema, para aquilo que está nos incomodando. Agora, vamos fazer algo parecido com proclamar. O pro remete para frente, adiante, em público. Quando você proclama alguma coisa, você anuncia aquilo que deseja afirmar. Consegue perceber a diferença? Quem vive reclamando mantém a atenção para o problema. Quem proclama mantém a atenção voltada para onde deseja chegar. E se eu desejo chegar a um objetivo, eu tenho que escolher proclamá-lo. E é isso que eu escolhi. Eu escolhi proclamar e não reclamar. Reflita comigo. Se meu cérebro precisa criar algo interno para depois desconstruí-lo, estou gastando um esforço nesta criação. E pode ser nisso que eu estou gerando minha atenção. Será que não seria melhor que criássemos coisas positivas em nossa cabeça? Não pretendo nesse momento falar sobre esoterismo, astrologia, numerologia. Hoje não. Utilizarei apenas minha crença pessoal. Venho utilizando há algum tempo e eu acho que tem me auxiliado em algumas coisas. Eu fui pesquisar e encontrei uma explicação que para mim faz algum sentido. Vou te dar um exemplo sobre essa explicação. Você já percebeu que depois que decide comprar um carro, ou um amigo te fala, estou querendo comprar esse carro começa a aparecer todas as horas em todos os lugares que você está passando? Observe que não se aumentaram a quantidade de carros. O que mudou foi aquilo que o nosso cérebro começou a considerar importante. E é aí que vem a minha explicação. Existe até um nome para isso, ele é um pouco complicado, mas como não estamos estudando para uma prova, o que eu vou fazer é te falar. O nome se chama Sistema de Ativação Reticular.
De uma maneira muito simples e bastante resumida, é um sistema em nosso cérebro que nos ajuda a decidir quais informações merecem a nossa atenção. Pensa comigo. Nosso cérebro recebe uma quantidade absurda de informações o tempo todo. Seria praticamente impossível que a gente conseguisse prestar atenção em tudo. Então, o nosso cérebro prioriza o que ele acha que possa ser importante. Voltando ao exemplo do carro, o que mudou não foi o mundo ao seu redor. Foi o filtro que o seu cérebro passou a utilizar. Seu cérebro passou a reconhecer aquele estímulo como relevante. Assim, eu comecei a pensar: se eu preciso mudar o mundo para enxergar as coisas diferentes, que tal eu mudar o que eu posso? Onde eu tenho poder, que é sobre mim. Decidir prestar mais atenção ao que alimento dentro da minha cabeça e, consequentemente, o uso de frases positivas na minha vida. Essa mudança não fica apenas dentro da nossa cabeça, ela começa a aparecer de maneira como falamos, sorrimos, como nos relacionamos com as pessoas. Eu tenho uma crença que vivemos cercados de energia. Por que não me cercar de energias positivas? Não estou falando de algo sobrenatural, mas sabe aquela energia que sentimos quando alguém entra num ambiente? Tem gente que ao entrar num ambiente parece que deixa tudo mais leve, você fica perto da pessoa, sai feliz, sai alegre, sai leve. Ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que quando elas entram num ambiente você se sente pesado, você se sente cansado e normalmente você sai como se estivesse carregando o mundo nas costas. Faça uma experiência de observação. A primeira pessoa, a sorridente, quando você conversa com ela, normalmente ela fala sobre coisas boas, ela traz notícias boas, ela sorri, você percebe imediatamente a energia positiva. Já a segunda, normalmente está reclamando o tempo todo, nada está bom, tudo está ruim. Uma vez eu escutei uma frase que dizia que o melhor amigo que nós temos somos nós mesmos. Pois com ele estamos conversando e aconselhando o tempo todo. Daí comecei a refletir e pensar: por que não ser a pessoa que alegra o ambiente para mim mesmo? Nem sempre é fácil. Às vezes estamos passando por momentos não tão bons, às vezes precisamos encontrar soluções para um problema que parece ser impossível, mas eu acho que é aí que está o segredo das coisas. Eu sou um cara que gosto muito de esportes. Acompanho sempre que posso e na maioria das vezes não importa se é golfe, tênis, futebol, Fórmula 1. Simplesmente eu acompanho. Passa na televisão, eu acompanho. Quando estava aprendendo um pouco mais sobre este assunto, vi que muitos dos atletas de alto rendimento fazem um exercício que é razoavelmente simples, que ele é chamado de ensaio mental. O ensaio mental eles utilizam para que nós podemos chamar como algo como assim refinamento neural. Fica tranquilo que eu não pretendo aprofundar no conhecimento e trazer explicações científicas, mas nada mais é do que a gente treinar o cérebro a fortalecer suas conexões neurais. Você visualiza o que deseja. Assim, o atleta ele consegue reduzir um pouco a ansiedade e a pressão. Ele vivencia mentalmente o que deseja e normalmente é a vitória. Este exercício auxilia o atleta a ver a si mesmo tendo sucesso repetidas vezes, construindo assim um senso profundo de preparo, preparando a si mesmo para aquele momento de decisão, onde ele vai precisar de tomar essa decisão em frações de segundo. Certo dia, eu estava vendo um vídeo do Cristiano Ronaldo, sim, aquele jogador de futebol português. Ele ia bater uma falta e ele falava: sou o melhor, vou acertar, vou acertar. Aqui quero pedir para refletir. Um dos melhores atletas do mundo, para alguns o melhor jogador de futebol do mundo, quando vai fazer algo
que já está extremamente preparado, ele utiliza palavras de reforço, palavras positivas para si mesmo, como uma preparação mental. Não acho que o Cristiano Ronaldo repita essa frase porque elas têm alguma magia. Acho que ele faz isso porque quer preparar o próprio cérebro para aquilo que ele irá fazer, para o que está prestes a acontecer. Voltando ao que eu falei sobre a brincadeira do cavalo azul, logo quando a gente iniciou a nossa conversa de hoje, quando falamos, o nosso cérebro constrói algo na nossa cabeça. E engraçado que ele constrói algo para logo em seguida desconstruir. Então, por que não construirmos coisas positivas? Que tal treinar o seu cérebro a prestar atenção naquilo que te fortalece? Faça um exercício simples. Qualquer que seja o seu humor nesse momento. Feche seus olhos. Só me escute. Repete comigo. Eu já superei momentos difíceis. Eu tenho motivos para agradecer. Eu sou capaz de continuar tentando. Talvez, em algum momento no início ao ouvir essas frases, seu cérebro as questione. Mas quando elas são verdadeiras e você as repete com consciência, elas vão começar a ganhar espaço na forma como você se enxerga. E seu cérebro não questionará mais. Simplesmente com o tempo, essas palavras passam a fazer parte da forma como você se enxerga. E este é um exercício simples que você pode praticar diariamente, com o que você precisa, você e seu cérebro, sem que ninguém interfira. Um exemplo que eu dou para você é que normalmente eu falo para meus amigos que eu sou uma pessoa extremamente abençoada, que normalmente as coisas boas simplesmente acontecem para mim. E o que eu acho mais curioso é que quanto mais eu repito isso, mais eu internalizo, mais eu acredito nisto. E o que eu acho mais divertido em tudo isso é que as pessoas próximas de mim também. É isso mesmo. Eu me sinto muito feliz quando alguém que eu conheço chega perto de mim e fala: "Nossa, Rodrigo, como você é abençoado." É aqui que eu quero te trazer a reflexão. Atualmente, não sou apenas eu que alimento esse pensamento. As pessoas mais próximas de mim também passaram a reforçá-lo. E é isso que desejo que você busque para você. Você é a pessoa que alegra o seu ambiente. Mas antes, pense, você alegra o mais importante de todos, que é você mesmo? Você alegra o ambiente que está na sua própria cabeça? Quais palavras você tem usado para te fortalecer? Quais bênçãos você tem proclamado para a sua vida? Eu sou Rodrigo Alves, agradeço mais uma vez você ter assistido esse vídeo. Nos vemos em breve.